outro candidato à presidência do Sport Lisboa e Benfica. Nem mais nem menos, e foi o primeiro a assumir-se. João Diogo Manteigas está connosco esta tarde. Seja muito bem-vindo, João. Temos estado a ver imagens de José Mourinho a chegar a Portugal a dizer que ele não diz não ao Benfica. O que é que sentiu quando ouviu estas declarações de José Mourinho? Sinto que é possivelmente o quinto treinador a chegar ao Benfica em 4 épocas. É um colapso completo daquilo que é um projeto esportivo. Mas não estamos a falar de um nome qualquer, estamos a falar de José Mourinho. Estamos a falar de um treinador qualquer. O José Mourinho pode ter o currículo que tem, mas quando nós queremos um projeto para o Benfica e quando não queremos jogar uma cartada eleitoral, que é aquilo que a sua colega acabou de dizer e de caracterizar, contrata-se um treinador de projeto. Posso lhe dar aqui vários nomes de projeto, quer treinar em Portugal, quer lá fora. Vasco Botelho, Moreirense, Cláudio Reiraldez, do Celta de Vigo, sei lá, podia estar aqui a noite toda. E, portanto, isto não tem nada a ver com o Mourinho, não tem nada a ver com o José Mourinho. Isto é... É uma cartada, não? Repare... é uma jogada eleitoral, é isso. Você é que está a caracterizá-lo. Acho que Rui Costa ontem tem, de facto, aqui um problema para resolver, que só ele é que criou, foi esta direção que criou. Isto é uma falência completa daquilo que foi um projeto lançado em 2021, desportivo, económico-financeiro, institucional e até de política interna. Estamos a falar de aquilo que eu disse, de um quinto treinador em 4 anos, em que 2 deles foram demitidos pouco tempo depois de terem sido contratados, um regresso a casa com Bruno Lage o ano passado, um treinador que é Roger Schmidt, que foi renovado o seu contrato menos de um ano depois de ter sido contratado, para depois ter sido despedido, e agora temos um regresso, vamos ver se é certificado ou não, de José Mourinho a casa, curiosamente, passado 25 anos numa mesma pré-campanha eleitoral, em que Vilarinho tinha Tony como grande cartada para treinador, aconteceu o que aconteceu, passado pouco tempo, depois daquele célebre jogo com o Sporting, José Mourinho faz por ser despedido. Com 3 golos do João Tomás nessa... Sim, mas repare, eu gostava de deixar só aqui uma nota, José Mourinho é alheio a esta situação, como é óbvio, José Mourinho reconhece, como eu reconheço, a grandeza do Benfica. Isto tem a ver, isto está tudo relacionado com a falta de capacidade que esta direção teve durante 4 anos. O João já disse que é contra a contratação de um treinador a pouco mais de um mês das eleições, faltam 39 dias especificamente. Certo. Então o que é que dizia fazer Rui Costa? Rui Costa anunciou ontem na conferência de imprensa à 1 da manhã que tem soluções interinas. Aguenta-se com as soluções interinas até poder... Nelson Veríssimo? Não sei quem é. Ricardo Rocha? Ele é que tem que dizer quem é que é. Eu não sei. Não sei se o Ricardo Rocha tem competência certificada pela UEFA para esse efeito. Aqui a questão... Nelson Veríssimo tem, mas acho que seria mau se fosse Nelson Veríssimo. Está na equipa B. Nada contra Nelson Veríssimo. E não só. Nelson Veríssimo, a última vez que correu, é um dos 5 treinadores que, enfim, foi para combatar a saída de Jorge Jesus. E, portanto, aqui a questão está relacionada com isto. Os treinadores são alheios a esta questão. José Mourinho está fora desta conversa. É um treinador que a direção do Benfica, da SAD do Benfica, entende, enfim, que é um nome de peso, caro, para aguentar o projeto, seja ele qual for, de uma recandidatura de Rui Costa. E eu volto a dizer aquilo que eu disse hoje de manhã, se me permitir. Rui Costa não tem condições para se recandidatar, com todo o respeito. Ou seja, considera que perante este cenário atual deveria abster-se de ir ao ato eleitoral? Rui Costa, relembrando a história recente do Benfica, de 30 e tal anos, ontem teve uma oportunidade para chegar àquela conferência de imprensa, na minha opinião, trazer e sentar-se Bruno Lage ao lado dele, explicar o porquê de terminar o contrato, foi um projeto dele, e dizer que não tem condições para se recandidatar ao Benfica. Foram 4 anos falhados completamente a nível transversal, com elementos que agora estiveram aqui no estúdio, que saíram, renunciaram. Portanto, é um falhanço completo. Enfim, custa-me dizer isto. Desportivo, económico-financeiro, institucional, política mas a verdade, interna. João, a verdade é que Rui Costa ontem quis e salientou que o objetivo dele é salvar a época e que ainda nada está perdido. A época, ou seja, ainda nada está desportivamente perdido. Houve um empate no campeonato, houve uma derrota no primeiro jogo da Liga dos Campeões. E, portanto, há aqui um novo rumo para dar. E aquilo que o João defende seria uma solução interina para 6 jogos. Dito por ele. Foi dito por ele. Não fui eu, não sou o que estou a dizer que há soluções interinas. Foi dito pelo próprio Presidente e funções. Ele disse que amanhã, hoje, haveriam pessoas que poderiam dar o treino. Deixa-me dizer uma coisa. Nada está perdido. É verdade, estamos no início praticamente da época. Bruno Lage cumpriu. Ganhou a Supertaça, passou a Liga dos Campeões. O Benfica está na égide de contratar um treinador que foi eliminado pelo treinador que acabou de ser despedido. Veja bem a coerência.
Nada contra José Mourinho outra vez, nem nada contra Bruno Lage. Aliás, eu tenho uma candidatura lançada há um ano, provei com a nossa candidatura que não fomos oposição, não fomos foco de instabilidade e veja-se, pasme-se, é a própria direção do Benfica que cria este foco de instabilidade. Porquê? Pode dizer que está no início da época e que há muito a ganhar. Perfeitamente correto, 100% de acordo. Há um projeto esportivo falhado. Você acredita que um projeto esportivo é feito com 39 dias com um treinador novo? Este treinador não escolheu o plantel, foi escolhido pelo Bruno Lage, por Rui Pedro Brás, por Rui Costa, dito pelos três. Tem um planeamento completamente diferente, vai agarrar um plantel à medida de José Mourinho, foram gastos mais 100 milhões de euros, nem vou contar com o Sudakov para a próxima época, diz chegar aos 130 milhões de euros, e portanto a culpa não está em cima de quem é escolhido, como a culpa também não está em cima de ter sido Bruno Lage escolhido ano passado. É uma consequência da gestão danosa desportiva que esta direção encetou. E como tem liberdade e legitimidade também para escolher um novo treinador até às eleições, decidiu fazê-lo. Volto a dizer... Ou seja, mas não poderia ser desportivamente mais perigoso arranjar uma solução interina que não corresse bem? E estamos a falar de vários jogos da Liga e pelo menos 2 jogos da Liga dos Campeões antes do ato eleitoral. E isso poderia colocar o Benfica desportivamente num buraco que dificilmente poderia sair? Eu há bocado ia dizer uma coisa porque me lembrei e vou retomá-la. Sabe qual é que foi o último grande ato de um benfiquista presidente no Sport Lisboa Benfica? Foi em 93, em dezembro, quando Jorge de Brito chegou a uma Assembleia Geral e disse: eu não tenho condições mais para ser presidente do Benfica. O Benfica ganhou o campeonato esse ano. 4 meses depois, 5 meses depois. É o célebre 6-3 em Alvalade. Portanto, isso é um ato de benfiquismo. É chegar ontem, porque Rui Costa não é uma figura qualquer, para todos os benfiquistas, e tentar sair pela porta grande. Está a ser um mau benfiquista, Rui Costa? Não está a exercer aquilo que é o melhor para o Benfica, no meu entendimento, a nível de planeamento esportivo, financeiro, etc. Se me disser assim, José Mourinho vai assinar um contrato por 2 anos, acha normal, nesta altura do ano, em que vai haver eleições daqui a 38 dias? Eu digo que é um ato de gestão danosa. No meu entender, também ando cá há 18 anos. E não estamos a falar, e não sabemos totalmente que valores é que estamos a falar, mas não serão baixos. Eu não me querendo, de alguma forma, estar a analisar aquilo que é José Mourinho, que é obviamente um nome de grande valor, não é isso que está em causa, mas se eu for analisar o último percurso dele nos últimos anos, se calhar fica um bocado preocupado, mesmo tendo algumas taças intermédias de menor valor por comparação à Champions. O nome de José Mourinho tem um peso muito grande, sobretudo em Portugal. Eu não tenho essa visão. A minha candidatura, volto a dizer, não tem nada a ver com a figura de José Mourinho. Eu percebo e consigo, de alguma forma, reconhecer essa importância do nome e de tudo aquilo que José Mourinho representa a nível de comunicação. O peso histórico quando saiu de Portugal, um treinador vencedor, um treinador que abriu as portas aos treinadores há muitos anos atrás. Não é nada disso que está em causa. É o Benfica precisa de um rumo diferente. A nossa candidatura é a única que tem pessoas, conhecimento, know-how, especialização de ruptura total e geracional com o Benfica. Nem sequer, deixe-me só acabar, nem sequer temos uma única pessoa que possa apoiar, por exemplo, um projeto de Pedro Proença, para dar um exemplo. Portanto, ou há uma ruptura já de mudança e os sócios do Benfica conseguem perceber que não é isto que querem e não vão dar uma oportunidade para que isto continue assim, vamos para o 5º treinador em setembro. Ou seja, tivemos Roger Schmidt, tivemos Bruno Lage em setembro e agora temos José Mourinho, não interessa um nome de treinador. Em setembro outra vez. Diga-me, que projeto esportivo é este? Um projeto que é planeado com um ano de antecedência? Estamos a 39 dias do ato eleitoral e isto, para todos os efeitos, pode ser um pouco cruel de dizer, mas a má prestação da equipa de futebol é quase gasolina para os candidatos que se propõem a alcançar a presidência do Sport Lisboa. Percebo o que está a dizer, não concordo com isso, mas continuo. Mas não é o meu critério de voto. Se, por exemplo, se José Mourinho ganhar os 6 jogos até ao ato eleitoral... O Rui Costa ganha com unanimidade, quase. Estou-lhe a perguntar se isso não terá um peso forte ou acha que o descontentamento dos sócios é mais sistémico neste momento e já não se coaduna com a superficialidade dos resultados imediatos. Os sócios em outubro de 2025 vão mudar. Habituem-se isso da comunicação social. Eu voltei a ouvir agora uma colega sua, de rua, a falar em 3 nomes de 3 candidatos. Há 6 candidatos ao Benfica. A própria comunicação social faz por isso. Seguem o caminho daquilo que os outros dizem. Há 6 candidatos à presidência do Benfica e quando se fala 3, tem que falar nos outros 3. Aquilo que eu lhe posso dizer, que é o meu testemunho, que é a minha experiência há um ano,
há um ano, fez este sábado, há um ano que eu tenho uma candidatura. Tenho um conjunto de elementos, uma equipa, já pronta quase a ser apresentada, vai ser este mês, em que vamos mudar completamente aquilo, disruptivo completamente com aquilo que é os últimos 10 anos do Benfica. E, portanto, o Benfica, aquilo que nós temos ouvido, não só na rua, no estádio, nas casas Benfica, essenciais ao Benfica, já com muitos projetos, muitas propostas para benfiquistas que reconhecem esta candidatura como tal, é de ruptura total. Os benfiquistas não querem que isto continue assim. Se me disser assim, o Benfica vai ganhar agora os próximos jogos, vai ganhar em Newcastle, no Chelsea, em Vila das Aves no sábado, etc. Ótimo. Mas não é o Rui Costa que ganha. É o Benfica que ganha. Mas, João, tem que admitir que, historicamente falando, os resultados imediatos, por norma, têm impacto. Posso lhe dar um exemplo? Vilarinho ganha as eleições, Mourinho era treinador, Vale Azevedo. Os benfiquistas vão mudar. Habituem-se a isso. Dia 25, que eu espero que não seja, espero que seja dia 26, porque dia 25 há jogo, é outra coisa anómala nesta direção do Benfica, vão mudar. E não vai ficar lá esta direção. Não vai haver lugar a uma mudança como pessoas do passado, nem que seja uma ínfima do passado, a nível de administração, vai mudar de vez. Os benfiquistas estão fartos. E somos nós que vamos levar isso aos benfiquistas. Somos nós que temos provado isso aos benfiquistas. João, falou aqui há pouco no seu desejo, ou pelo menos afirmou que, de alguma forma, Rui Costa não deveria apresentar-se ao ato eleitoral. Estamos a falar... Abdicar da candidatura. Ou abdicar da candidatura e não apresentar-se assim, necessariamente ao ato eleitoral. Isso é uma manifestação de vontade ou acredita que isso poderia efetivamente acontecer? Eu meto no lugar das outras pessoas. Eu reconhecia o falhanço que foram estes últimos 4 anos. Rui Costa não é presidente só nos últimos 4 anos. Rui Costa teve, antes desses 4 anos, 13 anos... Com o Luís Lapier. Não interessa com quem esteve. Esteve lá dentro, administrador da SAD, e em 2020 foi para vice-presidente do clube, para poder depois fazer a passagem, caso acontecesse alguma coisa assim ao ex-presidente, para assumir. Foi o que aconteceu. E eu até condenei a SAD. É público. Foi a um canal concorrente manifestar-me nesse sentido. Aquilo que eu entendo é que, se eu estivesse no lugar das pessoas, que é isto que eu faço, acho que é isto que deve ser feito, eu não era capaz de ontem ter feito aquela conferência de imprensa daquela forma. Eu colocava o meu lugar à disposição, retirava o interesse em fazer uma candidatura e abdicava. E daí o enquadramento que eu lhe disse do treinador. Não teria condições para apresentar qualquer treinador que fosse, dizendo que tinha um treinador interino. Palavras de Rui Costa. Não sei quem é, mas para aguentar o barco. O Benfica é muito grande. E o Benfica consegue-se aguentar dessa maneira. Sabe porquê? São os sócios que aguentam o Benfica. Não é treinador A, B, C. O Benfica tem estabilidade suficiente. De uma única maneira, mudando o que é hoje o Benfica, em termos de direção e administração. João Diogo Manteigas, obrigado pela sua presença nesta emissão, neste jornal da SIC Notícias.